Oi, eu sou o Lucas. Pokémon, a franquia dos monstrinhos de bolso, foi criada por Satoshi Tajiri e teve início em 1996 com o lançamento dos jogos Pokémon Red, Green e posteriormente Blue para Game Boy. E desde lá, a franquia se tornou uma das mais populares e bem-sucedidas do mundo dos jogos e animes. Tudo isso graças à sua diversidade e carisma dos monstrinhos, que no começo era só 151 e hoje são mais de 1000. Possuindo mais de 25 anos de existência e sendo uma marca muito famosa, é normal que aconteça de um anime ou série faça referência a Pokémon. Com isso em mente, hoje vamos ver 7 referências a Pokémon em games. Para começar, o primeiro jogo dessa lista pertence a um personagem que foi por muitos anos o rival do mascote da Nintendo, Mario. O personagem em questão é o mascote da Sega, o Sonic, e o jogo que possui a referência é Sonic Mania. Sonic Mania é um jogo de plataforma que foi produzido em comemoração ao 25º aniversário da série Sonic the Hedgehog. O jogo traz um ar nostálgico, retornando para a jogabilidade 2D e o mesmo estilo visual que fez de Sonic uma franquia muito popular na época do Mega Drive. A referência está presente em uma das conquistas do game, e para conseguir ela você precisa chegar até o boss Gacha Pandora, que está localizado em Metallic Madness Zone Ato 2, e liberar todas as 8 cápsulas do boss, sem destruir os robôs que estão dentro delas. Ao fazer isso, você consegue a conquista Collect em All, Goragacha em All. Se você conhece Pokémon, já ligou os pontos. Essa é uma referência ao slogan de Pokémon, Goracat em All. O segundo jogo dessa lista é Terraria, um jogo de ação, aventura e exploração, todo em 2D e em pixel art, possuindo uma atmosfera muito única, com muitos inimigos, chefes e uma grande variedade de itens, oferecendo assim uma grande liberdade de personalização, tanto de equipamentos quanto de cosméticos. Em um desses cosméticos que a nossa referência se encontra. Para conseguir o item que possui a referência, você vai precisar do NPC Zoologista, que é desbloqueado preenchendo 10% do bestiário e tendo uma casa vazia. Este NPC tem uma peculiaridade: conforme é preenchido o bestiário, você desbloqueia itens para compra. Preenchendo 50% do bestiário, você desbloqueia o item que possui a referência, a Lightning Carrot, ou melhor, a cenoura relâmpago, que quando equipada invoca o pet Volt Bunny, o coelhinho empilhado. Só de olhar para o pet você consegue notar a semelhança, uma referência clara ao mascote principal da franquia Pokémon, o Pikachu, tanto pela temática de roedor quanto pela temática elétrica. O terceiro jogo dessa lista é um clássico do PlayStation 2, muito querido pelo brasileiro, e com certeza se você teve um PlayStation 2 já deve ter tido uma cópia desse game em mãos. Estou falando do GTA San Andreas, o game onde acompanhamos as aventuras do nosso querido personagem CJ. A história que acompanhamos no jogo é o retorno de CJ após a morte de sua mãe, que acaba se envolvendo em conflitos de gangues e assim desenrolando uma trama maior, abordando temas como corrupção e traição. Mas o real charme do jogo, o que fez ele ser amado, foi o seu mundo aberto e a liberdade de poder fazer o que quiser. Foi o que realmente conquistou o coração dos fãs. A referência a Pokémon presente nesse game não é um farol de carro, que convenhamos, tem muito carro por aí no mundo que possui um farol parecido com uma Pokébola, mas sim uma placa. Indo nessa localização em Los Santos, é possível encontrar a referência, que é literalmente uma imagem de Pokémon. Essa imagem só está presente na versão original de GTA San Andreas e não está presente no Definitive Edition. O quarto jogo dessa lista é Digimon Story Cyber Sleuth, um jogo com muitos mistérios em sua trama, onde você pode escolher ser um detetive ou um hacker. O jogo traz consigo batalhas clássicas em turnos e dezenas de Digimons para colecionar. Ao decorrer do capítulo 4 do jogo, nos deparamos com o seguinte diálogo. Arata Sanada pergunta a Suedou se ele tem alguma arma secreta à sua disposição, como um relógio com câmera que pode detectar objetos escondidos ou uma bola onde podemos colocar as criaturas capturadas dentro. Suedou afirma que os exemplos de Arata são estranhamente específicos. O relógio com câmera que pode detectar objetos escondidos é uma referência a Yokai Watch,
pote, porém é a segunda frase que nos interessa. Uma bola onde podemos colocar as criaturas capturadas dentro. Essa frase faz referência à Pokébola. Quem imaginaria que um dos maiores rivais de Pokémon faria uma referência ao seu concorrente? O quinto jogo dessa lista é o famoso jogo de cartas Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Pode ter surgido como mangá, mas o que realmente fez ele começar a crescer sua popularidade foi sua adaptação em anime, que trazia um monte de personagens carismáticos e retratava as batalhas com cartas, onde os monstros eram invocados e lutavam entre si. E em seguida, com a grande popularidade do anime, foi lançado o Game Card físico, que trazia uma grande variedade de cartas, onde jogadores podem construir seus próprios decks e competir uns contra os outros, o que fez com que a franquia realmente explodisse, tanto de vendas quanto de popularidade até hoje. A referência a Pokémon se encontra em um card de magia. A carta em questão é um monstro selvagem aparece. Podemos notar na arte da carta a aparição repetida de um monstro. O nome dessa carta é uma referência à frase icônica dos jogos Pokémon, de quando estamos andando e do nada um Pokémon selvagem aparece. O sexto jogo é Starbound, um jogo de exploração espacial em 2D. Em pixel art, a história gira em torno em você sendo obrigado a fugir de seu planeta, tendo sua nave danificada no processo e se perdendo no espaço em um planeta desconhecido, sendo a sua única opção descer até o planeta, consertar sua nave e partir para explorar o universo. Na trama, existem 7 espécies principais: Apex, Avian, Floran, Glitch, Humano, Riot e Novakid, sendo essas 7 espécies aliens jogáveis, cada uma com sua própria história, estética única, design de nave, modo de falar e arquitetura de construção. O jogo possui muitas crafting stations e para mostrar a referência vamos precisar da Pet Station. Com ela você consegue criar itens relacionados a pets, como a Pet Healing Station, que tem a função de curar os pets, a Pet Teeder, que quando você coloca uma cápsula dentro, o pet capturado sai, e o Capture Pod, que é usado para capturar monstros quando arremessado, transformando-os em pets. Onde é que eu já vi isso antes, hein? Pera aí que tem mais. Existe um livro de coleção no jogo que possui 2 abas interessantes. A Pet Collection, que só é preenchida quando você captura um monstro, e a outra aba é a Rare Pet Collection, que só é preenchida quando você captura uma versão rara dos monstros que tem a cor diferente. Bem, as referências são ao sistema de captura utilizando uma Pokébola, o Capture Pod, e ao Pet Collection e o Rare Pet Collection, que funciona como uma Pokédex, registrando os monstros capturados, e uma última menção ao Rare Pet Collection, com a variação de cor dos monstros funcionando como as versões de cores diferentes de Pokémon, os Pokémon Shine. O último jogo dessa lista é Skullgirls, um jogo de luta 2D ambientado no mundo da Art Deco. Com 14 personagens jogáveis, o título se destaca por suas mecânicas únicas e animações feitas à mão. Além disso, o jogo oferece diversos modos de jogo, incluindo o modo história. Esse jogo possui 2 referências a Pokémon. A primeira, selecionando o modo história e escolhendo a personagem para a Soul. No diálogo introdutório, você vai se deparar com a personagem Molly, que ao decorrer do diálogo faz uma pose que referencia o Pokémon Wobbuffet. E a segunda referência está na paleta de cores do personagem jogável Beowulf. Escolhendo a paleta de cor número 26, ele fica com o esquema de cores do Pokémon Incineroar. Então esse foi o vídeo, muito obrigado a quem assistiu e fui!